Olá! Falaremos em ciência política sobre Estado e democracia. Então, faremos uma sequência de vídeos abordando temas que envolvem Estado e democracia para entender melhor como funciona a democracia, como funciona o Estado e alguns autores e eventuais problemas e obstáculos da democracia. A grande inspiração do discurso de democracia para muitos autores contemporâneos é buscar resgatar a democracia grega, a ideia do cidadão livre que participa da vida política, da vida da polis. É uma ideia muito interessante, muito bem desenvolvida. Por exemplo, se a gente pensar Platão e Aristóteles, isso aí dá uma boa discussão na ciência política, na filosofia do direito, na teoria do direito. Mas eu gosto de dizer que a democracia grega, a democracia ateniense, não é um modelo que nós possamos reverberar nos tempos contemporâneos, porque era uma democracia excludente, que não admitia a participação dos menos abastados, das mulheres, dos escravos, dos bárbaros, estrangeiros. Então, não existia a ideia de inclusão, de plena participação de todos nessa perspectiva democrática. Mas é preciso fazer uma leitura de acordo com a historicidade, de acordo com o que foi a Grécia Antiga. Compreender a Grécia Antiga, compreender que era o que era possível ser entregue no que tange a leitura de democracia e serve como uma inspiração para os discursos contemporâneos de democracia. Eu também acho que um rasgo interessante para falar de democracia é lembrar de Locke. Locke como um autor que admite o direito à resistência quando o Estado, o governante, o soberano, não tem limites e a ordem é injusta, e há arbitrariedade. Locke que preserva um catálogo de direitos naturais, que são confirmados, consagrados com o contrato social, a liberdade, a propriedade. A igualdade não é o forte do Locke, eu diria, porque em algum momento ele vê a desigualdade como algo natural e aceitável. A ideia de propriedade do Locke não é uma ideia democrática. Aos aptos ou não aptos para a propriedade, mas de alguma maneira o Locke é alguém interessante no discurso de democracia. Tanto é que ele inspirou os discursos que movimentaram a Revolução Francesa, a Revolução Americana, as revoluções modernas, as revoluções iluministas, que de alguma forma contribuíram para a modernidade e para o Estado moderno. E é lógico não deixar de falar de Rousseau, que é, talvez nesse resgate histórico aqui, breve, o mais radical em termos de democracia. Ele que defende uma democracia sem intermediários, defende uma democracia direta pelo povo, pelos cidadãos. Ele que vê na civilização e na propriedade uma forma de corromper um homem, o contrato social como um retorno à
condição original de felicidade do homem na natureza, ele que defende a vontade geral, o bem comum e é contra fragmentações, ele que defende de forma visceral a igualdade, mas é também um autor do romantismo, então vai ser crítico ao racionalismo iluminista em algum momento, e um autor romântico um tanto quanto pessimista. E essa democracia total do Rousseau, o Bobbio explica muito bem, é uma democracia não realizável, porque vamos considerar Rousseau pensando democracia na pequena Genebra, quando na verdade a dificuldade é como pensar a democracia, e essa democracia direta e o cidadão total e a ausência de intermediários no estado contemporâneo de complexidade, de grandes massas populacionais. Será que o indivíduo vai abandonar a vida privada para só viver a vida pública? Creio que não. Então, Bobbio demonstra que o modelo democrático do Rousseau é um tanto quanto utópico, mas é uma inspiração interessante, especialmente quando ressalta a ideia da igualdade. A democracia direta, sim, em alguns momentos ela é indispensável e é prevista no nosso constitucionalismo. Democracia direta e indireta não se excluem. Eu estou aqui fazendo apenas algumas apresentações, primórdios de um discurso de democracia, e nos próximos vídeos eu vou contextualizar isso melhor, tendo por base o Estado contemporâneo, alguns autores que eu entendo centrais no discurso de democracia, e obstáculos, problemas na democracia e no Estado.